Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Vez. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre acolhimento, sobre inclusão e sobre amor. Mas não somente aquele amor que acontece entre as pessoas, mas aquele amor que muitas vezes ocorre no olhar, no afago, no carinho. E hoje eu vou apresentar a vocês um projeto espetacular, extraordinário da UERJ, que busca o acolhimento de pessoas com espectro do transtorno do espectro autista e também o tratamento assistido com animais. Eu vou conversar com a Fernanda, tutora da Lua, que é a estrela desse projeto, que vai falar para a gente um pouquinho sobre as iniciativas, como que começou, quais foram os resultados e como esse projeto tem impactado tanto a vida de tantas famílias. Eu quero desejar a vocês um excelente episódio, dar as boas-vindas para a Fernanda e dizer que proteger também é acolher e acolher também transforma. Fernanda, a casa é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui hoje participando desse podcast com você, delegada Patrícia Gá. Muito obrigada pela oportunidade, pela chance de poder falar um pouquinho do nosso trabalho de serviços assistidos por animais, né? Onde a Lua faz parte, no projeto Te Acolhe UERJ, não só a Lua, mas também outros cães de terapia. É uma honra estar aqui e estou à vontade aí para tirar todas as dúvidas e responder todas as dúvidas de vocês. Fê, eu quero te fazer logo uma pergunta inicial. Quem é a Lua? Difícil, hein? A Lua, ela é um ser de luz, de amor. Falar da Lua já me engasga. Falar sobre ela me engasga. A Lua, ela me transformou. Ela chegou na minha vida, assim, de uma forma bem inesperada. Ela virou a minha vida do avesso. Mas aí eu descobri que o avesso era meu lado certo, era com ela. A Lua, ela é um ser de muita luz, de muito amor. É um cão terapeuta, né? Um cão de terapia, na verdade. Essa é a terminologia correta. E ela impacta vidas a todo tempo. Não só durante o nosso trabalho, mas onde a gente passa. E ela entrou em que momento na sua vida? Como ela entrou na sua vida? Ela tem quantos anos? A Lua tem 4 aninhos, ela vai fazer 5 anos. Eu ganhei a Lua de presente, né? Do meu marido. No momento que eu tinha perdido uma outra cachorrinha. Fica aqui, Lua. E eu achava que eu não queria outro cachorro, porque eu achava que nunca mais eu ia ter um cachorrinho legal, assim, bacana. Mas aí a Lua veio e me mostrou exatamente o contrário. Ela veio pra me mostrar que o caminho era com ela. Literalmente. Hoje eu não vejo, eu não me imagino sem ela. Vou botar ela aqui de volta. Peraí. Vem, Lua. Vem cá. Aguinha. Vem, filha, sobe. E Fê, como é que vocês conheceram? Fala um pouquinho, depois que a Lua sentar aí. Ó, gente, é muito complicado fazer esse podcast sem estar ali em cima da Lua, porque vocês não imaginam a fofura que ela é. Eu também tenho o Bartô, que também é um Golden, amigo da Lua. Eles brincam muito juntos e é uma fofura. A presença dela aqui é muito difícil a gente ficar aqui, ó, longe dela. Ela realmente é muito encantadora. Fê, como é que você conheceu esse projeto, o TEA, né? É o Te Acolhe UERJ, né? Te Acolhe UERJ. O Te Acolhe, que é da terminologia do TEA, que é do transtorno do espectro autista, né? O Te Acolhe é um projeto da UERJ, da área de ciências médicas da UERJ. Foi criado, né, idealizado pelo professor Alexandre. Deixa ela à vontade. Uhum. Eu conheci o projeto Te Acolhe UERJ através do professor Alexandre, que vem a ser amigo pessoal de uma pessoa da minha família. E aí eles trocando ideia, eles conversando, eles perceberam que uma pessoa, né, me apresentou a ele porque sabia do trabalho que eu já desenvolvia antes com a Lua, como cão de terapia. E aí a Lua fez uma seleção e passou, né, logo de primeira para fazer parte, ingressar esse projeto onde a gente está há 3 anos fazendo parte.
Muito interessante. Houve algum treinamento específico para a Lua participar desse projeto? Sim, a Lua já tinha sido, na verdade, ela já tinha sido certificada como cão-terapeuta, como cão de terapia, né? Também como cão de suporte emocional meu. Depois eu vou até falar a diferença sobre isso para as pessoas terem esse conhecimento, que muitas pessoas confundem isso, né? Mas a Lu, ela foi treinada desde os 2 meses não para isso. Ela não foi treinada com esse objetivo inicialmente. Ela foi treinada para ter os comandos básicos, porque eu fiquei assustada de ter um Golden num apartamento. Muitas pessoas até me questionam isso, né? Caramba, se eu morasse numa casa eu ia ter, mas eu moro num apartamento. Eu falo, não. Né? O Golden, ele não quer espaço, o Golden quer a sua companhia. O cão quer a sua companhia, não só o Golden, né? E aí a Lua começou a fazer um adestramento com 2 meses. Logo que ela chegou pra gente, a gente iniciou com um adestrador, que é um cara assim fera, que é o Jorge Faustino. E ele, quando ela tinha mais ou menos uns 6 meses, ele começou a plantar essa sementinha na minha cabeça. Ele falava assim, Fernanda, a Lua, ela tem um temperamento ideal para fazer trabalho com crianças e tal. E aí ele começou a levar a Lua por conta dele para fazer um trabalho com uma família, né, que tinham crianças dentro do espectro. E aí ele falava, olha, a Lua faz todo o trabalho, a Lua faz todo o serviço quando eu chego lá, que ele estava treinando um cachorro para essa família. E aí ele começou a plantar essa sementinha. Ele, você trabalha com criança? Porque eu também sou psicóloga e educadora, eu já trabalhava, né, com crianças anteriormente. E aí ele falava, leva a Lua. E aí eu comecei a treinar com ele e com a Lua. Porque você tem que ser treinado também. Você tem que aprender sobre comportamento animal também, né? E aí a gente começou a fazer esse treinamento e quando ela tinha 1 aninho e 2 meses, mais ou menos, ela foi certificada. Entendi. Não, é muito bacana você falar isso, né, a respeito do treinamento. Sim, é né, importantíssimo. que é importante também o tutor participar, Sim. né, do treinamento. Sim. Não só para assistir, né, crianças, mas assim, qualquer tipo de treinamento, né? O animal, ele precisa da presença, né? Ele não precisa de um espaço enorme, ele precisa da presença humana, né? Se você quer ter um animalzinho, você tem que saber que você tem que ser presença na vida daquele animal também. Fernanda, e qual foi a sua primeira reação quando ela interagiu com uma criança? Eu comecei a levar a Lua desde muito nova para trabalhar comigo na escola, então ela teve esse contato com crianças desde cedo, desde filhote, né? E aí ele estava muito nítido para mim que ela amava pessoas, né? Porque não adianta falar assim, meu cachorro é bonzinho, não. Seu cachorro, ele tem que amar pessoas, ele tem que gostar de se conectar com pessoas, ele tem que ter prazer. Não adianta você treinar um cachorro, colocar um cachorro para fazer um trabalho que o cachorro não está gostando. O cachorro, ele tem que sentir prazer. Quando eu entro com a Lua, por exemplo, no UP, eu digo que é a nossa casa, é a casa do Tia Collie, né? Eu chego lá e eu vejo que ela está feliz. A gente tem que aprender a fazer a leitura do nosso animal. E é para isso que a gente estuda. Não adianta só você ser tutor, você tem que ser uma dupla de intervenção. Você tem que perceber tudo que o teu cachorro está falando, porque ele não verbaliza, né? Mas tem que fazer a leitura dele. Perfeito. E assim, qual a história que te marcou profundamente nesse caminhar com a Lua? Em hospitais, no próprio projeto? Existe alguma história que te marcou profundamente? Existem muitas. Existem muitas. Eu posso listar aqui algumas mais importantes, né? Mas existem muitas. Eu posso começar falando... há pouco tempo, a gente fez uma visita no INTO, pelo Tia Collie, e a gente estava na área de pediatria. Tinha uma menininha que tinha paralisia cerebral, e aí a enfermeira falou, de repente não entra aqui não, porque eu acho que ela não vai conseguir interagir. Eu falei, mas eu já estou aqui, né? Então deixa eu entrar. E aí conversei com o professor Alexandre, ele, vamos lá. E aí a gente foi fazer a visita a essa menininha. Quando a gente colocou a Lua ao lado dela, que ela trocou o olhar com a Lua, a menininha começou a sorrir. A mãe da menininha começou a chorar. Eu rasguei o diploma e comecei a chorar, que eu fiquei muito emocionada ali, porque o cachorro, ele cria uma conexão imediata sem falar. Ele não precisa falar. A presença dele ali, o fato dele estar ali, né, de trocar um olhar, o toque, né, de quem está hospitalizado com um cachorro, aquela troca, ela acontece de forma imediata, sem que você precise falar. Por isso que o trabalho deles é tão importante.
né? Eu acho que eles escolhem, né? Na verdade, Sim. quem eles querem atender, né? Sim, sim. A presença da energia é tão forte Muito naquele forte. momento que ele escolhe. E aí a gente fica pensando assim, né? A Lua escolheu parar naquela menininha e aquela menininha, ela poderia receber algum tipo de visita ali ou tinha alguma uma questão que por ela ter a paralisia cerebral ou às vezes tinha alguma outra questão que a Lua não pudesse entrar naquele momento ali, né? Porque você pediu, não, a Lua escolheu parar aqui. Quem te permitiu? Como é que é feita essa escolha, né? Além da escolha que é a principal de todas, que é a Lua. Então, quando a gente chega no hospital, o ideal, né, é que na nossa visita os leitos já estejam pré-selecionados, né? No caso dela, ela estava até com precaução de contato, né? E quando o paciente ele tem uma precaução de contato, a gente tem um cuidado maior. A gente bota um capote, a gente coloca, a gente se previne, né? Mais e também previne o paciente. Essa menina, ela tinha essa precaução de contato e tinha essa restrição, que não era uma restrição de tipo, um achismo de que ela não iria interagir pela condição dela, o que não aconteceu. Né? Que foi uma surpresa para todo mundo, uma surpresa emocionante. Imagino. E como é que foi, assim? Aí a Lua entrou dentro a gente colocou a Lua num sofazinho que era colado no leito dela, né? E aí elas conseguiram fazer essa troca, essa troca de olhar. E a Lua ficou ali paradinha, não tinha como assim colocar a Lua em cima dela, né? Como a gente costuma fazer nos hospitais, a gente coloca a Lua no leito, junto ao paciente, né? E ela ficou sentadinha. E aí elas tiveram essa troca de olhar e foi imediato. E você acha, assim, que a Lua, ela percebe emoções? Com certeza. Ela percebe completamente. E qual a reação dessas crianças, né? Dessa criança, por exemplo, mais te emocionou? O sorriso dela. Ela conseguiu se encontrar ali, ela conseguiu fixar o olhar na Lua e ela sorriu, né? E a expectativa era de que não acontecesse nada. Então, assim... Que coisa linda. Foi além. Também tiveram outros, assim. A gente já chegou no UP, assim... E também tinha um menininho que também tinha precaução de contato. E quando ele viu a Lua, ele fez com a mãozinha assim. A gente entrando na UTI, que é a UTI pediátrica. E aí a enfermeira falou assim, vamos deixar ele por último, porque ele tá com precaução. Eu falei, não, eu prefiro nem que seja visita só para ele. Mas a gente não vai, ele acabou de chamar ela. Como a gente vai passar por isso? Não. E foi assim, também uma visita bem marcante. Já fiz uma visita uma vez na Casa de Apoio à Criança com Câncer de Irajá. Foi logo no início, a Lua ainda nem fazia parte do Tia Cole, mas eu já fazia visitas com ela. Tinha um menininho que ele tinha câncer na garganta, né? Então ele estava sem falar há muito tempo. E aí eu comecei a fazer uns truques, né? A gente faz uns truques com ela para eles participarem. E aí durante esses truques ele falou pata, pedindo a pata para ela, sem muito tempo. E a mãe dele ficou, assim, impactada com ele, né? Porque ele estava sem falar há muito tempo. E aí chora todo mundo, né? Não tem como chorar. Não tem como chorar. segurar essa emoção, né? Não tem como. E assim, Fê, o que é exatamente esse programa? Esse programa é extraordinário, esse programa do TEA Acolhe, né? TEA Acolhe, é um programa... Acolhe da UERJ, né? Sim. Que consiste exatamente o programa? O TEA Acolhe UERJ é um programa de acolhimento, né? É um programa que trabalha com serviço assistido por animais. O serviço assistido por animais, ele tem uma gama, né? De coisas assim que a gente pode fazer, né? No Tia Acolhe, a gente faz a parte de visitação, né? O programa de visitas aos hospitais, que não é exatamente uma terapia, é uma intervenção terapêutica, né? Onde cria-se ali um vínculo imediato. Inclusive, quando a gente chega no hospital... Eu acho que a gente começa a trabalhar já no estacionamento, porque as pessoas vão parando a gente a todo tempo. Tem pessoas que falam assim, caramba, toda semana minha filha fala, será que hoje eu encontro os cachorrinhos? Então, quando eles se encontram, eles já ficam felizes. Então, a gente vai parando, vai conversando com todo mundo, o pessoal da limpeza, as pessoas que estão nos corredores com pacientes internados. A gente já vai ali... fazendo essa terapia desde o momento da chegada. Então, o Tia Acolhe, ele atende hospitais, ele atende lar de idosos, ele atende ambulatórios, programas de crianças, né, com transtorno do espectro autista. Não só isso, hoje em dia a gente não atende, começou somente para isso, mas não só com isso hoje em dia, né? Pacientes em cuidados paliativos.
Quais os profissionais que estão envolvidos nesse programa? Muitos profissionais. O coordenador, que é o professor Alexandre Belo, né, que ele é da área de ciências médicas, doutor. Temos 2 psicólogas, que sou eu e a Camila. Hoje em dia a gente também trabalha com fisioterapia, com a parte de fisioterapia do INTO, que é uma outra pessoa dentro do projeto, né? Assistente social, enfim, é uma gama de profissionais. E todos os voluntários, que são, em maior parte, os estudantes da UERJ de Medicina. Né? Todos nós somos voluntários. Sim. Né? É um programa voluntário. Muito legal. E essa sessão com os animais, né? Como é que ela funciona? Então, tem algumas policlínicas, né, que são direcionadas só para o transtorno do espectro autista, para o TIA, e também tem a visitação. Né? Então, a sessão, por exemplo, no hospital, como eu disse, a gente visita a pediatria, a enfermaria pediátrica, o ambulatório de pediatria, a UTI pediátrica, o ambulatório de adolescentes, a psiquiatria, que também tem um resultado incrível, né? Que tem dentro do UP. Tem... A última visita que eu fui para a enfermaria, que foi um pedido novo, inclusive, de reumatologia, que tinham muitas mulheres com doença autoimune, com longa internação, né? Que são pessoas que já estão ali, às vezes, assim, faltando um pouco de esperança, né? E é isso que a gente leva a esperança de volta, né? O próprio acompanhante, né? São pessoas que estão lá de uma longa internação. O acompanhante também está precisando de um afago, a equipe médica está precisando. Às vezes a gente chega e a gente tem relatos assim, da enfermaria, principalmente assim, caramba, dentro de um plantão caótico, chegam os animais para trazer consolo. E é o que eu estava falando aqui, Fê, sobre esse episódio, né? A gente vai falar de inclusão, de tratamento assistido com animais, de acolhimento, amor e principalmente de humanidade. Sim, né? É isso. Todos são tratados. Quando Sim. a Lua chega no hospital, no estacionamento, ela já começa tratando dali, né? E sabe-se lá até que hora do dia ela vai continuar tratando, né? Um trabalho, 24 horas trabalhando, tratando. Não deixa de ser. Exatamente. Não deixa de ser. No hospital tem um prazo. Sim. Né? A visita, ela tem um tempo de duração. Né? Cada cachorro responde de uma forma, mas é uma média de 1h20 de visita. Porque eles trocam muita energia. Né? Então tem um tempo para o animal conseguir também dar o seu melhor. E aí é que entra a dupla de intervenção. No caso da Lua, eu e meu marido, a gente faz toda a leitura dela. A gente sabe quando ela já está no limite e a gente tem que sinalizar, porque nós somos os advogados dela. Exatamente. Né? Então a gente é responsável por ela e a gente fala, não, tá na hora de parar. Exatamente. Muito, muito lindo. Lindo demais. Existe trabalho científico já que comprovam esses resultados? Muitos. Existem muitos trabalhos científicos, muitos, que já falam sobre isso, comprovado cientificamente. Pela nossa experiência, né? Não existe nada que faça o meu dia melhor do que levar a Lua para um hospital. Às vezes a gente, como é um trabalho assim, que a gente sai do nosso trabalho oficial para ir, né? A gente sabe exatamente o que a gente está indo fazer, que é levar esse carinho, esse acolhimento, essa entrega para os hospitais. Mas existem muitos trabalhos, eu posso passar várias fontes para vocês. Show, Fernanda. Publicados. Fernanda, excelente. E como os pais, eles ficam sabendo desse projeto? Como eles chegam até o projeto? Existe alguma fila de espera para pais de crianças e adolescentes terem esse benefício de uma visita com animais? Sim, não exatamente uma fila de espera. Voltou ela. Vem cá, Lua. Vem cá. Ih, chegou de doutora Lua já. Ih, a doutora Lua. Gente, vocês não fazem ideia da fofura. Só ideia, mas... Já tá de jaleco. Meu pronta pra Deus. trabalhar. É calorenta, né, gente? Ela desce, volta. Gente. Então, assim, não existe exatamente uma espera, delegado. O que acontece? No hospital, a gente atende quem está lá internado, né? No ambulatório, quem está de visita fazendo uma consulta, né? Nos projetos de policlínica também, geralmente quem está lá. A gente ainda não tem, assim, um espaço, né, em que a gente consiga levar, assim, os nossos coterapeutas, os cães de terapia,
para atender especificamente crianças que estão de famílias que estão nos procurando. Ainda não existe esse espaço, mas vai existir. A gente vai chegar lá. Com certeza. E como é que as famílias participam desse tratamento? Como é que elas podem ajudar? Como é que elas podem colaborar? E como na prática elas participam do tratamento? O tratamento em si hoje que a gente faz, que é nos hospitais, né? As famílias, quando a gente chega, que tem aquele impacto, né, do cão chegando para visitar os pacientes, não só as crianças, mas, né, os adultos também, a família, primeiro a gente precisa da autorização. Para colocar aquele cão, para interagir com aquele paciente, a família precisa autorizar. Existe um termo, né, tanto de divulgação de imagem, como um termo de visita, né, da família, que a família faz isso, assina ali, para todo mundo ficar resguardado. Existe todo um protocolo que a gente segue antes de chegar no hospital, que eu vou falar depois um pouquinho sobre com o cão mesmo, né? Mas a família participa assim. A própria família se beneficiando, inclusive, da visita do cão, né? Fernanda, vamos falar um pouquinho, você disse que você é psicóloga, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? Como que a sociedade tem encarado, né, a presença, né, de uma família atípica, né? O que atualmente você percebe que está acontecendo com as famílias atípicas, né? Muitas pessoas falam que hoje em dia a gente tem muito mais crianças atípicas, né? Mas eu acho que, na verdade, a gente sempre teve. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais conhecimento, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não estão mais se escondendo. A família típica, ela está sendo mais acolhida, então ela está aparecendo mais. Você pode ver que você anda na rua, você encontra o tempo todo, né? Famílias com crianças atípicas, adultos atípicos, sempre com um colarzinho, identificados, porque hoje em dia eles têm os seus direitos, né? Então, acho que o preconceito, né? O bullying, ele está acontecendo ainda, mas em menor escala. Principalmente por conta, acho que as pessoas estão mais abertas e está se falando muito mais sobre isso, né? Está se divulgando muito. Então, todo mundo hoje em dia sabe o que é uma família com uma família típica, né? Então, a maior dificuldade, acho que sempre foi o preconceito e também o que eles vivem, né? Porque é difícil encontrar um tratamento, quem não tem um plano de saúde. Até os planos, hoje em dia, não estão favorecendo, né? Eu sei disso porque na escola, né? As crianças têm direito a criança autista, ela tem direito a um assistente terapêutico, que a gente chama de AT, que era patrocinado antes pelo plano de saúde e hoje em dia não está sendo mais. Muitos planos estão cortando. Então, acho que a maior dificuldade hoje não é tanto o preconceito, é o tratamento em si, conseguir o tratamento principalmente na saúde pública. Principalmente avançar, né, com a legislação, Sim, né, também. com esse olhar mais atencioso com a família típica, né, que já sofre muito por preconceito, né, ainda que a gente tenha avançado por conta da informação, a gente precisa avançar também com a legislação e esses tratamentos avançarem para pessoas que às vezes não têm nem condição de ter um plano de saúde, né? Exatamente. Com o plano, para quem já tem o plano, já está difícil. E assim, o que as empresas, né, e instituições públicas podem fazer para auxiliar? Crescer o número de profissionais para atender essas pessoas, essa demanda está muito grande. Eu tive a sensação que após a pandemia também, nasceu muito mais criança portadora de autismo. Tive essa sensação, principalmente recebendo os meus alunos na escola. Mas eu acho que o que precisa ser feito é implementar mais projetos para que essa criança tenha, de fato, direito ao tratamento que ela precisa e merece. Fernanda, desculpa te interromper. Você tem uma escola. Sim, também, tenho. Né? E como é a inclusão na escola, né? O que você acha que deveria melhorar também nessas instituições particulares para incluir pessoas com transtorno do espectro autista? Vamos falar do ideal, né? O ideal era que as crianças atípicas, dependendo também do nível de suporte, né, Patrícia? Porque existem crianças dentro do espectro que vão muito bem, que não precisam tanto de um suporte, mas uma criança não verbal, uma criança que tem um nível de suporte mais avançado e precisa de uma mediadora o tempo todo, que faz toda a diferença, né?
Se todas as escolas conseguissem entender, né, essa necessidade real dessa criança, seria muito mais fácil. Na minha escola, em especial, a gente tenta, né, fazer uma parceria com as famílias, abrindo um espaço sempre para um mediador, que faz toda a diferença. Além de fazer todo o PEI, fazer um planejamento individualizado para essa criança, para esse aluno, atividades individualizadas, provas individualizadas, professores preparados, equipe preparada para receber e acolher essa criança, né? Não adianta só a gente querer, a gente tem que se preparar para isso, estudar, né? Então, assim, se todas as crianças conseguissem ter acesso a uma escola que de fato inclui, porque incluir, falar a palavra inclusão é muito fácil, mas fazer a inclusão acontecer na prática é que é difícil. É sobre isso que você está falando, né, Fernanda? É esse acolhimento de verdade. Empatia também faz parte do acolhimento, né? Tem empatia por aquela família que está chegando, né? Tem escolas, inclusive, engraçado, né? Acontece muito o seguinte, a pessoa vai fazer a matrícula da criança na escola e a família não fala, porque tem medo da escola não aceitar nem a matrícula, porque provavelmente já viveu alguma coisa nesse sentido, né? E aí, quando a gente recebe a criança, a gente já, com o nosso olhar, já vê de cara, né? E aí, quando você chama a família para essa conversa, a família, você percebe que é medo de não ser aceito ali. E a legislação, Fernanda? A escola é obrigada a aceitar, isso está previsto em lei, ela é obrigada a aceitar todos os níveis, ou ela tem que comprovar que ela tem condições de estar acolhendo no sentido técnico mesmo, com profissionais qualificados, profissionais preparados, como é isso? A escola ela é obrigada a aceitar, mas a gente também tem um número de vagas específico, né? Porque numa turma, vamos colocar assim, numa turma de 20 alunos, quantos alunos eu consigo receber dentro do espectro que não vai fazer com que a aula deixe de... Como eu vou explicar isso? Existe um número, né, de vagas para a gente receber dentro de uma turma. Numa turma de 20 alunos, eu consigo receber tantas crianças dentro do espectro, entendeu? Mas é lei, sim. Você tem que receber, você tem que incluir, você tem que fazer tudo que essa criança precisa e merece. A gente busca fazer isso. E a gente sempre tenta acolher a mais, né? Porque a gente sabe da dificuldade das famílias de encontrar um espaço, né, que realmente faça esse trabalho com dignidade, com amor. É difícil, não Sim. É fácil. E outra, você tem que levar esse conhecimento não só para os profissionais, você tem que levar esse conhecimento para os teus alunos, para a tua clientela. Se todo mundo conhecer, entender um pouco, o trabalho fica muito mais fácil. Fernanda, doutora Lua dormiu. Ela tá relaxada, ela tá feliz. Ela tá relaxada, ela tá tranquila com o episódio do podcast hoje. Tá relaxada. Nossa, é ela muita fofura. Sentiu a energia. Ela já tá com o jaleco dela. Já tá. Com adesivo. Fernanda, você acredita, olhando aqui para a Lua, né, que quando nós protegemos os animais, que nós somos os responsáveis pela proteção dos animais, nós estamos protegendo pessoas também, protegendo a humanidade de uma forma geral? Sim. E aí já caminhando aí pro final do nosso bate-papo, me fala um pouquinho sobre isso. Como que a gente protegendo os animais, a gente acaba por proteger toda a humanidade, né? Bom, eu não confio em quem não protege os animais. Quem não protege os animais, eu já tenho um pé atrás, né? Proteger o animal, além de ser a nossa obrigação, não só o nosso, porque o nosso é nosso, né? Não seria um mérito, né? Mas, assim, proteger de uma forma geral, né? Os animais que trazem pra gente o amor mais puro. Se existe um amor mais puro, sem pedir nada em troca do que o dos animais, eu desconheço. É o amor mais puro que existe. Se você sair 5 minutos ou se você sair 5 dias, o teu animal ele vai te receber da mesma forma, com a mesma alegria, né? Então, assim, proteger o nosso animal, os animais, além da nossa obrigação, a gente está contribuindo para a sociedade como um todo. Porque o benefício que eles trazem para a gente
é muito grande. É surpreendente. Surpreendente. É uma conexão, assim, que vai além de palavras, né? Uma conexão no olhar, uma conexão que cura. Sim. Né? É algo que acolhe, que acolhe, que cura. Que transforma. O animal, ele tem o poder de transformar vidas. Não só de impactar, mas de transformar. Você pega uma pessoa com depressão, por exemplo, né? Não vamos fugir muito não, mas vou dar só um exemplo. Você pega uma pessoa depressiva e coloca na vida dessa pessoa um animal, né? Não necessariamente um cachorro, mas de preferência um cachorro pela interação que o cachorro tem com o ser humano. Né? Coloca um cachorro na vida de uma pessoa depressiva. Essa pessoa ela vai ter a obrigação de cuidar desse cachorro. Né? O mínimo que a gente sabe, esse cachorro ele tem que dar um passeio, ele tem que cheirar, então essa pessoa já tem que levantar para isso. Ela já tem a obrigação de cuidar, de alimentar, né? De fazer o básico de tratamento, de serviço, de vacina e tudo mais. Então eu acho que o animal, a gente cuidando do animal, a gente está cuidando do ser humano também. Porque eles levam a bondade e a transformação para a vida do humano. Muito lindo isso mesmo. Fernanda, assim, essa caminhada tem muita alegria, muitos momentos felizes, mas deve ter algum momento também que houve uma tristeza. Você lembra na tua caminhada, né? Principalmente com a lua, né? Qual foi, assim, o dia mais triste? Para depois a gente falar logo do dia mais feliz? Sim, teve. Uma vez a gente chegou na UTI pediátrica e a gente sempre visitava. Logo que a gente começou, tinha poucos cães no projeto, a gente ia toda semana, né? Então a gente acompanhou muito o processo de alguns pacientes, né? Teve um dia que eu cheguei numa visita e a gente tinha perdido uma paciente. Esse foi um dia bem triste. A perda de uma pessoa é sempre muito, muito difícil, é muito ruim, assim, também quando a gente tem que se despedir. Quando a gente está assim, por exemplo, uma vez eu estava fazendo um trabalho com a Lua numa escola, no CIEP, junto ao Te Acolhe, e tinha uma menininha portadora de síndrome de Down, e aí ela segurava a Lua e ela falava, Lua, vai comigo, vai pra minha casa. Eu falava, ih, caramba, vamos aproveitar enquanto ela tá aqui e tal. E aí, quando a gente foi embora, ela chorou, ela ficou muito chateada de ter que se despedir da Lua. A gente fica com pena porque a criança ela não entende isso. Né? Então, a importância daquele momento ali com ela foi tão grande que ela se magoou de ter que se despedir. Então, essas coisas acontecem na nossa caminhada. Não é sempre felicidade, né? Mas... E você consegue lembrar nessa caminhada o dia mais feliz? Ou algum momento que tenha te marcado profundamente? Sim, teve com essa felicidade? Sim, teve um dia que a gente estava no UP. Eu já até falei, né? Citei outras coisas emocionantes, mas teve um dia que a gente estava no UP e que um menininho recebeu alta, ele nunca tinha ido para casa. Ele estava morando no hospital desde que ele nasceu. Ele tinha uma média de 3 aninhos e a gente teve a alegria de presenciar e fazer parte desse momento. E a gente fez um corredor na saída daquela criança. A casa dele foi o hospital durante aqueles 3 anos de vida dele. E esse foi um dia muito feliz para mim, eu poder participar dessa alta hospitalar dessa criança. E a doutora Lua estava lá? Estava. A gente estava lá juntinha. Que lindo. Foi muito feliz ver essa criança conhecer de fato o lar dele. Nossa. Que por muito tempo, durante 3 anos, foi o hospital. Quantas histórias transformadoras, né? De vida, de transformação, de acolhimento. E você tem, Fernanda, algum recado para passar para alguma pessoa que está esperando um tratamento ou que está pensando em adotar um animal, em ter um cachorrinho, um gatinho ou outro animal de estimação? Como é que você daria um conselho para alguém que está te ouvindo e que pode ser tocado de alguma forma com as suas histórias e com o caminhar ao lado da Lua? Eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem vai ter o prazer de assistir esse bate-papo aqui com a delegada Patrícia Aguiar, né, nesse dia tão feliz, que é uma honra estar aqui, eu tenho certeza que a nossa história aqui já vai estar transformando a cabeça de muitas pessoas. Né? Acreditando no poder curativo, no poder terapêutico dos animais. Né? Se a pessoa tiver a oportunidade de ter um bichinho dentro de casa, né, de adotar,
de adquirir, de comprar um cachorrinho, tenha certeza que esse bicho ele vai transformar a sua vida da melhor forma possível. Você nunca mais vai ficar sozinho. Quem tem um animal nunca está sozinho. É uma companhia 24 horas. E como é que o pessoal acha o programa na internet? Como é que acha a Lua? A Lua tem Instagram? Como é que a gente acha a Lua na internet? A Fernanda na internet? Deixa suas redes sociais. O @ da Lua é @golden.lua_. O @ do Te Acolhe UERJ é @teacolheuerj. Procurem lá também, na bio da Lua já tá o @ do Te Acolhe UERJ, né? Segue lá, gente, curte, compartilha, porque é um projeto de muita importância. Curte, compartilha as redes sociais. O pessoal sabe que eu aqui no Storycast, no podcast... Depois a gente coloca aqui, embaixo o @. Podemos, com certeza. Eu também participo aqui do Storycast e o Patrick está sempre com a gente também, né, Patrick? Deixa sua rede social aí pra gente, Patrick. Conteúdo visual. Fala, Fernanda, mais uma? Uma coisa que eu queria falar aqui é que existe uma diferença que as pessoas confundem muito, né? Eu acho que é importante falar, que é sobre o cão de terapia e o cão de suporte emocional. Você comentou que ia falar essa diferença. O que acontece? Às vezes eu tô com a Lua sempre anda identificada, tá? Inclusive, já vivemos, assim, momentos, assim, uma vez eu tava com a Lua no Barra Shopping. Não foi no Barra Shopping, foi naquele shopping ao lado. E aí tinha um menininho que estava desregulado, um menininho autista. E a Lua estava identificada. Eu sempre ando com ela identificada, com essa peitoral. E o aí peitoral, cão terapeuta. Sim, que é o cão de terapia. Aí eu cheguei perto da família e falei, eu posso ajudar? E aí a mãe ficou assim um pouco, né, com medo, né? Porque não conhece. E aí a Lua deitou do lado dessa criança, no chão, porque ele estava desregulado no chão. E a Lua deitou do lado dele, né? E aí começou a acalmar ele e o menininho foi voltando, foi se regulando e depois ele brincou com a Lua, assistiu o pôr do sol com a Lua e foi lindo. Mas assim, as pessoas me perguntam muito quando eu tô com ela na rua, assim, pode colocar a mão? Por ela estar identificada. Então existe a diferença, né, do cão terapeuta, cão de terapia, né, e o cão de suporte emocional. Então quando o cão, ele tá com colete vermelho, né, ele tá a serviço do próprio dono. Então ele não pode ser tocado. Ele está trabalhando para o dono, ele não pode perder a atenção, né? Não pode ter mais estímulos externos do que já está ali na rua, né? Então o cão não pode ser tocado, mas um cão terapeuta que você encontra na rua pode ser tocado. Ele está ali, inclusive, eles estão habituados a interagir com pessoas a todo tempo. Muito importante essa diferença, Sim. né? Então, com um colete vermelho... Que está indicando suporte emocional, você não uma toca pessoa no dono. específica, né? Geralmente é o seu tutor. Muito importante esclarecer essas diferenças. Sim. E esclarecer a presença da legislação. Deixar mais algum recado? Lembra de mais alguma coisa? Deixar algum recado para alguém? Não. Acho que a gente deu aí o nosso recado. Do nosso trabalho, da importância, né, do serviço assistido por animais. E também tem a lei aí que vai ser aprovada, né, em breve, essa lei estadual aí, um projeto de lei que a gente está torcendo que vai sair logo em breve, que vai regulamentar oficialmente aí o nosso trabalho, que é de serviço assistido por animais. Maravilhoso. Então, pessoal, muito obrigado por estar conosco aqui em mais um episódio do Nossa Vez. Queria agradecer imensamente a presença da Fernanda. Prazer é todo nosso. A presença da doutora Lua. Agradecer imensamente pelo trabalho diário que a doutora Lua faz, ajudando essas crianças, ajudando essas pessoas que precisam tanto do amor e do acolhimento dela, né? Dizer que acolhimento não é discurso, né? Acolhimento é prática, né? E que legislação também não está no âmbito da vontade, né? A legislação, a inclusão, ela é um direito, né? Dizer que o Nossa Vez é sobre isso, né? É sobre proteger como forma de um ato de transformar e acolher como forma de amor. Muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos, foi um prazer.